pensarmos sobre a nossa vida cristã, porque a igreja de Cristo é a igreja que ela se reúne de casa em casa e ela se reúne no templo, que é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Um ato histórico da igreja primitiva é esse. E nós, durante bastante tempo, ficamos nos reunindo em casa com a nossa família. E agora a gente também está podendo se reunir no templo. Então você que tem esse privilégio que em muitos lugares não estão tendo, em muitos países não estão tendo. Existem países hoje que estão sofrendo perseguição religiosa pesada. E nós temos a oportunidade de servir a Jesus, nós temos a oportunidade de nos reunir como irmãos, né? E Deus, em sua maravilhosa graça, Ele nos permitiu já estar, né, a partir, contando de hoje, né, o culto de hoje, 1 ano de retorno. Graças a Deus, nenhum caso de transmissão de vírus, nada disso. Isso é motivo da gente agradecer a Deus, amém? É motivo da gente exaltar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E como foi falado aqui pela irmã Laura, que estava na direção desse culto, nós estamos nesse mês de agosto, que é o mês da juventude, e a juventude ela separou um tema, e ela escolheu um tema que diz: seja forte e mãos à obra, com a divisa em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 10. E hoje eu quero refletir com os irmãos sobre ser forte. Eu quero refletir com os irmãos que estão aqui no templo, que estão na sua casa, sobre ser forte em tempos de angústia. Porque ser forte quando tudo vai bem é fácil. Está tudo indo bem, é fácil ser forte. Mas ser forte em tempos de crise, ser forte em tempos de angústia, é algo que nós somos chamados para ser. E eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Somente um versículo. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Quem achou, diga amém. Eu vou estar lendo e peço à igreja que esteja repetindo em uma só voz. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Vamos juntos? 1, 2, 3, já. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Peça ao Senhor, Deus, fale comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso crescer no conhecimento da Tua palavra. Eu preciso crescer e ter minha fé edificada, eu preciso ser lapidado nessa noite. Eu preciso ser moldado à imagem de Cristo Jesus ainda mais para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Peça ao Senhor que para que você possa ouvir a Sua voz. E o meu pedido a Deus é que eu possa ser instrumento de bênção na mão do Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor, não porque merecemos nada, mas nos méritos de Cristo Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, toque nos nossos corações, aqueça o nosso coração na Tua palavra. Que nós possamos entender, ó Pai, o que a Tua palavra está nos ensinando. Desperta-nos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Guarda-nos, Pai, para que não venhamos cair em tentação e fortifica-nos na Tua graça. Nós precisamos, ó Pai, de Ti, sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Quando nós pensamos em ser forte em tempos de angústia, ter força e ter coragem em tempos de crise, perseverar, seguir em frente, não parar no meio do caminho. E quando a tempestade surge, quando as lutas vêm, quando a angústia enche o nosso coração, é nesse momento que a nossa força ela é testada para ver se nós somos fortes, se nós temos uma grande força ou se a nossa força é pequena.
Ninguém deseja ser fraco diante das adversidades. Ninguém deseja ser fraco diante das angústias da vida, diante das crises que podem bater a qualquer momento a porta do seu coração ou do meu coração. E o texto dessa noite, ele diz: se você se mostra fraco no dia, no tempo da angústia, é porque a sua força é o quê? Pequena. E ninguém quer ter uma força pequena. E o que são tempos de angústia? O que é angústia? A gente sabe muito bem quando a gente sente, né? Eu estou angustiado, não é assim que a gente fala? A definição de angústia é que é uma condição de quem está aflito. Quando você está aflito com algo, essa é a condição de estar angustiado. É ansiedade física acompanhada de dor. Ou seja, não é algo bom. Ninguém quer ficar angustiado. É um sofrimento, é um tormento, é uma inquietude profunda que aperta e oprime o seu, o meu, o nosso coração. E ninguém quer ser fraco em tempo de angústia. Quando a gente fala em tempo de angústia, em dias de angústia, é o tempo, por exemplo, que o mundo está vivendo. Dias de angústia. Dias onde, há cerca de um ano atrás, um pouco mais, nós estávamos diante de uma doença, de um vírus que nós não tínhamos conhecimento algum. Dias angustiantes. Dias de angústia são dias como a população do Afeganistão está passando. Dias de angústia, dias difíceis, dias maus. Dias de angústia são tempos difíceis. É a perda de alguém amado. É a separação irreversível a princípio. É o desemprego que bate a porta. É o diagnóstico médico que não é esperado. Esses são dias de angústia. É um filho, uma filha, um ente querido, mergulhado neste mundo de pecado. Dias de angústia. Eu não sei qual é o seu dia de angústia. Eu não sei se você está angustiado hoje. Se esse é um momento que você ou que alguém que está aqui possa estar passando. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela não diz que nós não teremos dias de angústia, pelo contrário. Jesus, ele diz em João capítulo 16, verso 33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E é interessante que quando nós olhamos o contexto que Jesus fala, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele estava dizendo para pedirmos em seu nome, e no nome dele nós iríamos receber. Porque até aquele momento ainda não tinha feito-se pedidos no nome. Jesus disse para que eles tenham paz, porque Jesus estava prestes a morrer na cruz do Calvário. E Jesus disse que ele seria abandonado. Mas Jesus disse também que ele não estaria sozinho, o Pai estaria com ele. E é nesse contexto de João capítulo 16 que Jesus ele diz, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E ele continua, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Jesus está dizendo, mas sejam fortes. Tenham coragem, não parem no meio do caminho, siga em frente, persevere. Não seja covarde. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Não é fácil, Jesus não está dizendo que é fácil, pelo contrário, ele diz, vai ter aflição, mas tenha coragem. Por que ele diz isso? Porque eu venci o mundo. Então nós somos chamados a sermos corajosos, amém, irmãos? Nós somos chamados a não sermos covardes, mas sermos fortes. Porque o texto dessa noite vai dizer justamente isso. Se você se mostra fraco no dia da angústia, no dia da aflição,
nesse mundo que terás aflição, é porque a sua força é pequena. E ninguém quer ter uma força pequena em tempos de angústia. E a fraqueza é acreditar que em tempos de crise, em tempos de angústia, nada pode ser feito. Não tem nada que eu possa fazer. A fraqueza é nos tempos de angústia, nos tempos de dificuldades, de aflições. Acreditar que a situação não pode ser mudada. É acreditar que você está sozinho e não tem ninguém com você. É assim que a gente se sente fraco. É quando vem a aflição na nossa vida e parece que não tem ninguém com a gente. E quando você se sente sozinho, você se sente fraco. Amém, irmãos? A fraqueza em tempos de angústia nos leva a um desânimo. Ela tira o restinho de força que poderia ter, por isso que ela nos deixa fraco. Por uma crença de que estamos inertes diante da situação. Nada podemos fazer diante da situação. E aí me vem à memória uma ilustração que você provavelmente conhece muito bem. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas antigamente animais no circo era liberado, não tinha problema. Hoje já são proibidos. E às vezes quando você ia num circo, um circo talvez um pouco maior, era possível encontrar um elefante amarrado numa cordinha fininha. Algo que você pararia para pensar e você diria, se ele com a força que ele tem, ele puxar aquela corda, ele arranca aquela estaca, ele rebenta aquela corda, ele resolve tudo rapidamente. Mas tinha um problema. Não para quem estava ali presente. Não para o domador. Um problema para o elefante. Porque quando ele era pequeno, ele foi amarrado naquela corda, com aquela corda numa estaca. E quando ele era pequeno, ele fazia força para sair dali e ele não conseguia. E ele tentou no outro dia, ele não conseguia. Ele tentou no outro dia, ele não conseguia. E o que ele fez? Ele desistiu. E ele cresceu. E agora ele não sabe a força que ele tem. E uma corda simples, fraca, uma estaca no chão. Coisa que com toda a força que ele tem, inata nele, que faz parte da sua capacidade física, foi levada ao chão. O fez fraco, porque agora ele acredita que ele não pode, que ele não consegue, que ele não tem capacidade para sair daquela corda fraca, daquela estaca fraca, diante de todo o poderio físico que aquele elefante tem. O que a gente aprende com isso, pastor? Que nós somos o resultado do que a gente acredita. O elefante acredita que ele não pode sair dali. Ele foi condicionado a esse pensamento. Ele não consegue. Aquilo ali é mais forte do que ele. A crença que você tem de si mesmo, da sua pessoa e do Deus que você serve, dependendo de como é essa crença, isso pode, ao invés de te fortalecer, te enfraquecer. É por isso que o texto ele diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é o quê? Pequena. A fraqueza ela está alicerçada, ela está fundamentada na crença que temos sobre Deus e sobre nós. Como assim, pastor? É acreditar, por exemplo, que Deus não está com a gente em dias difíceis. Se eu estou passando por isso, é porque Deus não está comigo.
E meu irmão, se você não está com Deus, se Deus não está com você, já era. Nada vai conseguir te fortalecer para você seguir em frente. Nada. Agora, se você acreditar no inverso, de que em primeiro lugar, nos dias difíceis, nos dias de angústia, nos dias de crise, nos dias de adversidade, Deus está com você, aí a situação muda. Por quê, pastor? Porque primeiro você não está sozinho. Porque em segundo lugar, quem está com você é aquele que é soberano sobre o céu e sobre a terra. Nós acabamos de cantar isso. Tu és soberano. O que é soberania? Só existe um ser que é soberano, e ele é Deus. Ninguém mais é soberano. O inimigo não é soberano. Nós não somos soberanos. Só Deus pode fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. E Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, quando você acredita que você está sozinho, você não tem força. Se no tempo da angústia alguém colocou na cabeça mentiras como: se você está passando por isso, é porque Deus não está com você. Se você está passando por essa adversidade, é o maligno. Porque tem lugar que tudo é o maligno. Tudo é o maligno. É claro que nós temos um inimigo que anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O pastor John Piper tem uma frase muito interessante, e quando ele cita esse texto, ele diz que o nosso inimigo, o que ele traga, o que ele toma cedo no café da manhã é fé. Porque se ele conseguir abalar a sua fé, você vai se sentir fraco. Mesmo nos dias difíceis, mesmo diante das adversidades, você não vai se fortalecer. Você vai se sentir fraco. Em tempos de angústia, a minha, a sua, a nossa força será pequena. Mas o texto, ele diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força e a minha força, ela é pequena. Então, como ter força, pastor, em tempos de angústia? Como se fortalecer em tempos de angústia? Eu já testemunhei isso aqui e eu vou testemunhar novamente. Quando começou a pandemia em março de 2020, eu tomei uma atitude que não foi sábia. E qual foi ela? Primeiro, o templo foi fechado. A minha atitude não tem nada a ver com isso. Naquele momento era necessário os templos serem fechados. Isso não está errado, estava correto. Nós não tínhamos conhecimento do que estava acontecendo. Nenhum conhecimento. E tudo fechou. Mas então qual foi a atitude errada? A atitude errada é que quando eu fui para casa, eu tomei a atitude de me aprofundar sobre o que estava acontecendo. E aquela atitude, ela encheu o meu coração de fraqueza, não de força. Porque eu comecei a me alimentar daquilo, assistindo muita informação, covas sendo abertas, as pessoas falando que contêineres estavam sendo colocados em diversos lugares, que os hospitais estariam lotados, que não teria jeito, que era para só ir no hospital quando você tivesse falta de ar. Eu me senti impotente diante daquela situação. Eu me senti fraco. E foi no momento que eu entendi que eu estava errando. E que eu precisava tirar os olhos de um excesso de informação para colocar os meus olhos
naquele que é soberano sobre os céus e sobre a terra. Parei. Quem é o dono da vida e da morte? Meu Deus. Quem é o meu Pai? É o meu Deus. Ele perdeu o controle na pandemia? Não, ele não perdeu. Ele está no controle da pandemia? Ele está no controle. Ele anunciou uma pandemia. Meu Deus está no controle disso tudo. E eu não sei o meu dia de amanhã. Eu não sei se o meu dia da manhã como vai ser. Às vezes pensa somente em Covid, mas tem pessoas morrendo de outras coisas. Mas eu sei que a vida e a morte estão na mão de Deus. E quando eu tirei os meus olhos do excesso de informação, que foi quando eu errei, e coloquei os meus olhos naquele que é soberano sobre os céus e sobre a terra, o resultado foi um só. Foi se fortalecer no tempo é entender que você não está sozinho. É entender quem é o Deus que você serve. É não permitir que a sua mente fique vazia para informações que nós muitas das vezes não sabemos nem se são verdadeiras. Essa é a realidade hoje, atual. Então, pastor, como ter força em tempos de angústia? Sua força está em quem você acredita. Mas sua força está não só em quem você acredita. Como assim? A minha força não está só que eu acredito que existe um Deus. Não. Todos nós que estamos aqui hoje acreditamos que existe um Deus. Então aqui está a minha força. Não só no tempo da angústia, mas em todos os momentos da minha vida. É porque no tempo da angústia é o momento mais difícil. A sua força está em quem você acredita, mas no quanto você confia nele. Porque se você confiar pouco, você não vai se fortalecer nele. Agora, se você coloca toda a sua confiança em Deus, aí você pode aprender como o salmista, que relatou para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí, quando você coloca a sua confiança em Deus, a sua força está alicerçada em quem você é, em quem você se tornou em Cristo Jesus. Porque quem você é em Cristo Jesus agora? Você é filho de Deus. Amém, irmãos? Seu pai está cuidando de você. Você ficou preocupado com seus filhos nessa pandemia? Todos nós ficamos. Todos nós ainda estamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus continua cuidando de nós. Você é fortalecido, sua força está baseada com quem você está andando, em quem você está vivendo, e esse alguém se chama Jesus Cristo. O texto que a irmã Laura leu nessa noite, eu vou pedir para projetar para mim, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Por favor, Janela. Diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipos. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer... Passa, por favor, Janela. Sei o que é passar necessidade. Será que passar necessidade é um tempo de aflição, é um tempo de angústia? Quem passou sabe o que é. E Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi a viver contente, até quando eu passo necessidade. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Verso 13: posso todas as coisas naquele que...
tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a minha força não está aí intrinsecamente em mim, na minha natureza física. A minha força para enfrentar as angústias, as aflições, as necessidades, os momentos difíceis, as intempéries, as tempestades, está naquele que me fortalece. Está em Deus. Eu confio nele. Porque quando eu tive fome, Deus continuou no controle. E o que era para Paulo aprender naquele momento é entre ele e Deus. Porque o Deus que cuida dos passarinhos, dos pardais, das rolinhas, é o mesmo Deus que cuida de Paulo, cuida de você e cuida de mim, amém, irmãos? Quando nós cantamos hoje, aquele texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que a oliveira minta, essa necessidade, a extrema fome, eu ainda me alegrarei. Quando a gente canta esses louvores, a gente tem que pensar muito sobre isso, refletir muito sobre isso. Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo não está vivendo uma crise de identidade quando ele está passando necessidade. Não. Ele sabe que o Deus que ele serve não abandonou. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado ao ponto das pessoas olharem e falar: deixa que morreu. Depois ele se levanta e segue viagem para quê? Para continuar pregando a palavra? Será que foi um tempo de angústia? Ser apedrejado ao ponto de quem estava apedrejando achar que ele estava morto? E com certeza a força que o apóstolo Paulo mostrou não foi pequena. Por quê, pastor? Porque ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalece. Nossa força está em uma vida de conhecimento de Deus, de confiança em Deus, de temor a Deus. Porque eu sei quem Deus é no tempo da angústia. Eu sei que meu Deus não vai virar as costas para mim. Eu sei que eu posso não entender o que eu estou passando, mas mesmo sem entender o que eu estou passando, eu sei que Deus continua sendo justo. Sei que Deus continua sendo soberano. Eu sei que Deus não está dormindo. Eu sei que Deus está em mim através do seu Santo Espírito. Por isso, eu sei que eu preciso perseverar. Eu sei que eu preciso seguir em frente. Eu sei que eu preciso mostrar a força que Ele falou para eu ter, mas que Ele me capacitou nessa força. Seja forte e seja corajoso. Provérbios, capítulo 24 ainda, verso 5, diz assim: quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Quando a gente olha para esse texto, ele diz: quem é sábio é forte. E a gente faz um paralelo com Provérbios capítulo 9, verso 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento. E quem é forte é quem é sábio. Então eu aprendo que eu preciso andar no temor a quem? A Deus. Quer ter uma admiração profunda por quem Ele é. Quer ter um profundo respeito, um grande respeito. É por ter um espanto, por saber com quem eu estou me relacionando. Esse Deus que é soberano sobre os céus e sobre a terra. Quando nós conhecemos o Senhor, irmãos, nós passamos a conhecer a nós mesmos. E nós aprendemos que é Ele que está operando em nossas vidas. Ele está cuidando das nossas vidas. Ele está nos fortalecendo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz no capítulo 2, verso 1: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-se nessa graça. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte:
ela começou a falar: pastor, e um momento difícil que essa pessoa está passando, e faltou sair palavras para dizer por quê. Por que uma pessoa tão dedicada ao Senhor, às vezes passa momentos tão difíceis? Tantas adversidades. E uma coisa que eu falei com essa pessoa, eu falei o seguinte: olha, a gente não pode esquecer que aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é perfeitamente bom, aquele que é santo, aquele que é imutável, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o objeto da nossa fé, ele morreu numa cruz para nós. E se fizeram isso com um cabeça, o que nós achamos que o mundo que jaz do maligno deseja fazer com o corpo? Jesus, quando disse: no mundo tereis aflições, não foi algo da boca para fora. Além de remarmos contra o mundo de jaz do maligno, e por isso devemos ser prudentes como serpentes nesse mundo que jaz do maligno, ainda temos uma natureza caída, ainda temos uma natureza pecaminosa, ainda temos um corpo que se deteriora. Mas por mais que essa habitação ela esteja se deteriorando com o tempo, o nosso interior se renova dia após dia no Senhor. Amém, irmãos? E se você colocar seus olhos somente na terra, se você crê em Jesus somente para aqui e agora, nós nos tornaríamos aqueles mais dignos de compaixão. Mas se nós lembrarmos que as aflições dos tempos presentes não se comparam com a glória que será revelada em nós, aí nós nos fortificamos para viver dia após dia para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então você não pode tirar os olhos da cruz. Todas as vezes que a gente tira os olhos da cruz, a gente, ao invés de perguntar para quê, a gente pergunta por quê. Por quê? Por quê? Por que comigo? A gente passa a olhar para o nosso coração e para a nossa vida, e a gente passa a ter pena de nós mesmos. E aí nós nos enfraquecemos. Por que só comigo? Quando, na verdade, quando a gente olha para o lado, nós vemos que a diferença está no tipo de provação, no tipo de angústia. São diversas as aflições, mas da mesma maneira a graça de Deus é multiforme sobre as nossas vidas, para cada uma dessas situações. Eu fico imaginando, e eu penso sobre a força nos tempos de angústia e a coragem que Moisés teve diante de Faraó, de arriscar a sua própria vida, para ir para até Faraó e dizer: liberte o povo, Senhor. Que angústia que não estava no coração desse homem, diante de um império, um imperador, um rei, dizer: liberte o povo, Senhor. Eu imagino a coragem e a força em Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma fornalha acesa 7 vezes mais, e você saber que você vai ser jogado ali dentro, e eles olharem para Nabucodonosor e dizer: olha, eu não sei se Deus vai nos livrar da fornalha, mas fica sabendo que nós não vamos nos prostrar. Sabe o que? Eles pensavam numa pátria não feita por mãos de homens, mas onde os seus fundamentos são celestiais. Eu fico pensando sobre Daniel na cova dos leões. Quanta angústia no coração. Você saber que você vai ser jogado numa cova de leões.
famintos, mesmo sem ter feito nada de errado. Eu fico pensando em Jesus, que veio a esse mundo para morrer numa cruz, para salvar você e a mim, para morrer a sua morte. Imagina, Jesus nasceu sabendo que ia morrer por você, não por causa de nada que ele fez de errado. E diante daquela cruz, o clamor de Jesus foi: Deus meu, por que me desamparaste? Ali naquele momento, os seus pecados e os meus estavam sobre ele. Os pecados de prostituição, de adultério, de homicídio, de fofoca, de desonrar pai e mãe, estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele pagou o preço, a consequência do meu, do seu, do nosso pecado. Eu imagino os nossos irmãos no Coliseu de Roma, entrando com seus filhos, mães com seus filhos agarrados em suas cinturas, cantando e louvando a Deus, mas sabendo que eles seriam devorados por feras. Eu fico pensando nos reformadores protestantes, que foram queimados vivos, mas que morreram louvando ao Senhor. Que força é essa? De onde veio essa força em tempo de angústia? Da onde surgiu a coragem desses homens? A força de cada um deles estava no Deus que eles conheciam e no Deus que eles confiavam. Porque você nunca pode se esquecer. Por diversas vezes Deus vai livrar você e eu da morte. E talvez nesse tempo de pandemia você já pegou o Covid e foi livrado da morte. Mas você também não pode esquecer que Jesus Cristo um dia morreu numa cruz, não para que sempre você e eu sejamos livrados da morte, mas para que quando chegar o nosso dia, nós sejamos libertos na morte. Nós sejamos livrados na morte e não da morte. Para que a gente esteja com Ele para todo o sempre. Em novos céus e em nova terra. Na angústia, nós continuamos tendo esperança. Porque o máximo que pode acontecer é essa vida se findar. Esse é o máximo. E quando você pensa assim, mas pastor, como que o senhor fala o máximo? É porque quando a gente acha que tudo está nessa vida, é porque a gente tirou os olhos da eternidade. Esse tempo aqui é só um pedacinho diante de uma eternidade que você e eu temos pela frente. E como passa rápido, é como um vapor passa. Rápido demais. Por isso, na angústia, nós nos fortalecemos, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Filipenses capítulo 4, verso 5 diz que perto está o Senhor. Esse perto é dois aspectos. Um, Ele está perto de nós, Ele está em nós. Dois, Ele está perto de voltar. E Ele disse: aquele que amar mais a vida do que a mim, não é digno de... Foi o próprio Jesus que disse. Por último, na angústia, nós nos fortalecemos e somos fortalecidos no Senhor, porque nós cremos e confiamos na sua bondade, na sua justiça e na sua soberania. No mundo a gente terá aflição, mas seja forte. E onde eu me fortaleço, pastor? No Senhor.
é o quanto você o conhece e o quanto você o confia. Se você conhecer pouco e você confiar pouco, o resultado é o que diz Provérbios 24:10. É se mostrar fraco no dia da angústia. Por quê? Porque o Deus que eu tenho e que eu sirvo não está sendo para mim o Deus Todo-Poderoso. Não está sendo para mim o Deus que eu confio de verdade. Não está sendo para mim o Deus que é bom de verdade. Não está sendo para mim o Deus que eu posso descansar nele. Quantas foram as vezes na minha vida cristã que eu não quis orar que seja feita a sua vontade? Quantas foram as vezes na minha vida cristã que eu não confiei ao ponto de descansar nele? Quantas são as vezes que nós fazemos? E às vezes nós não temos coragem nem de falar isso. Mas quando a gente reconhece isso, a gente diz: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque isso é um coração enganoso e perverso. Senhor, me perdoa porque quando eu sei que Jesus disse que seja feita a tua vontade e não a minha, é porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, a minha não. Mas quando a gente conhece Deus, a gente passa a fazer essa oração confiando de todo o nosso coração. Amém, irmãos? E descansando nele. Isso não quer dizer que não vai ter momentos que o seu coração não vai querer. O seu coração vai querer que faça a minha vontade, em primeiro lugar. E quando o nosso coração fizer isso, a gente vai ter que lutar contra ele, a gente vai ter que negar a si mesmo. E a gente vai ter que dizer: Senhor, perdoa-nos. Seja feita a tua vontade, porque era o melhor para a nossa vida. Porque mesmo sem entender, eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Somente assim, no quanto nós conhecemos e no quanto nós confiamos, é que nós somos fortalecidos, nós somos encorajados em tempos de angústia. A grande ideia que eu gostaria que você levasse para sua casa nessa noite é que o conhecimento e a confiança no Senhor encoraja e fortifica nos tempos de angústia. O conhecimento e a confiança no Senhor encoraja e fortifica nos tempos de angústia. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? O conhecimento e a confiança no Senhor encoraja e fortifica nos tempos de angústia. Então você precisa conhecer esse Senhor cada dia mais. Esses dias eu estava conversando com a minha filha e eu falei assim com ela: filha, papai não sabe tudo que está na Bíblia. E ela olhou espantada e falou assim: como não? Tipo assim, você é o pastor. E eu falei com ela: essa Bíblia, ela é profunda demais. Eu vou estudar a minha vida inteira. Eu vou conhecer Deus a minha vida inteira através dela. E quando eu estiver com Ele, eu vou conhecer, eu vou prosseguir em conhecer, eu vou prosseguir em conhecer, eu vou estar sempre com Ele. Porque esse Deus é eterno. Então, conheça e prossiga em conhecê-lo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você se dedica a essa palavra, mais você é fortalecido no Senhor. O Espírito Santo usa essa palavra para gerar fé em você e em mim. Amém, igreja? Que a gente possa ser fortalecido, mesmo nos tempos de angústia. Que a gente possa, enquanto Deus nos der vida, a gente não sabe quanto tempo é. Não sabemos se vai ser mais 30, 40, 50. Não sabemos.
Aqueles mais novos, talvez 70, 80 anos. Não sabemos. Mas o tempo que Ele nos permitir, que nós sejamos corajosos, que nós sejamos fortes, mesmo em tempos de angústia. Amém? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. E talvez você esteja passando um tempo de angústia hoje. E talvez você esteja dizendo, pastor, está tão difícil. E em momento algum eu disse nessa mensagem que é fácil. Não é. A aflição não é fácil. Às vezes as lágrimas rolam. Às vezes precisamos de alguém do nosso lado. E Deus nunca nos deixa sozinhos. Além dele estar conosco, Ele também envia os seus servos para nos ajudar na caminhada. Para nos ajudar nas cargas, nas aflições, nas adversidades, nas lutas. Hoje o que Deus está dizendo para você e para mim é que mesmo na angústia que você possa estar passando hoje, Ele não te deixou sozinho. Mas você precisa confiar nisso, meu irmão, minha irmã. Mesmo sem entender por que você está passando, você precisa continuar confiando que Ele está com você, que Ele está cuidando de você, que Ele não esqueceu de você. Por isso, o quanto você conhece, o quanto você confia, é que te fortifica. Então não permita que outras informações, que falsas informações, que falsos ensinos abalem a sua fé. Mas coloque diante de Deus a sua aflição nessa noite. E peça a Ele, Senhor, me fortifique. Eu não sei por que eu estou passando isso, mas Tu sabes. Eu não sei o porquê desse momento, mas o Senhor sabe. E o Senhor, meu Deus, Tu és meu Senhor. O Senhor já me deu a vida eterna. O Senhor já provou que me ama. Então me fortifica nessa noite. Me ajuda na minha pouca fé, na minha pequena fé. Ore ao Senhor. Ore com o Senhor nessa noite. Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, quantas são as vezes, ó Pai, que nós tiramos nossos olhos da cruz? Quantas são as vezes que nós perguntamos, Senhor, por que comigo? Por que eu? Quando na verdade o Senhor já pagou o preço pelos meus pecados e os nossos pecados. Por isso, Pai, nos dias de angústia, nos dias de aflição, que nossa fé esteja e continue e persevere no Senhor. Porque somente assim nós somos fortificados. E ajuda-nos, Deus, na nossa pouca fé. Ajuda-nos, Pai, quando nós desviamos os nossos olhos de Ti. E desperta-nos, Senhor, para Ti. Desperta-nos, Pai, para a Tua palavra, para conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Desperta-nos, Deus, para não amarmos essa vida, para não amarmos as coisas passageiras, ao ponto de deixarmos o Senhor em segundo lugar, porque pecaríamos se assim fizéssemos. Por isso, Deus, nos fortifica, que a nossa força não seja pequena nos dias difíceis, que a nossa força não seja pequena nos dias atuais que estamos vivendo, Senhor, mas que os nossos olhos estejam firmados no Senhor. Nós Te glorificamos e nós Te honramos nessa noite, nós Te agradecemos, porque a Tua palavra direciona os nossos olhos, a Tua palavra edifica a nossa fé, a Tua palavra nos fortalece. Seja honrado e glorificado em nossa vida, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.